Pessoal, quando nós refletimos a respeito do heroísmo vivido por estar dentro da alma, aquele oculto, isso vai dizer de alguns aspectos que nos remontam, quando essa reflexão acontece, de histórias que nós vimos, seja num filme, seja num desenho animado, seja num documentário, em que nós temos narrativas de sublimes feitos, nos quais intrépidas criaturas houveram doado a própria existência para salvar a outrem, como tombar na defesa de uma coletividade, em honra aí da verdade, da justiça. E mesmo quando a gente fala ser surpreendido por uma inesperada desencarnação, louvor de uma ciência, por estar em meio de uma perquisição de processos de socorro aos sofrimentos dos terráqueos, que traz aí algumas lembranças que nós temos daquele que ali no trabalho como bombeiro, ele vê alguém em meio àquelas chamas e ou ele ou o outro pode ser salvo, não os dois. E ele mesmo assim vai para que o outro seja salvo daquela fogueira e ele, então, desencarne ali naquele trabalho em que ele se empenha, doando a própria vida. Que inclusive, gente, diz também aí de um sentimento que já está dentro do indivíduo, até de algo que ele trouxe do pregresso, que ele se comprometeu a dar vida naquela causa e vem na forma de uma intuição, quando ele está diante daquela situação. Como há um tempo atrás nós tivemos a tragédia das alagações no Rio Grande do Sul, e muitos daqueles que se dispunham a cooperar para resgatar aqueles populaços ali em meio aos alagamentos, tanto homens, mulheres, crianças, idosos, animais de estimação, acabavam que davam a sua vida para que outros pudessem ser retirados daquele ambiente. Porque até quando a gente fala num momento de resgate, dependendo da condição que tiver naquele local, ir lá para fazer o transporte de quem esteja ali para uma dada barca, para ser levado e depois colocado aí num helicóptero e levado para um outro local, isso é sob risco que o indivíduo vai fazer, dependendo da condição que tiver ali quando ele vai realizar aquele resgate. E se ele leva aquilo a termo, ele sabe que ele vai desencarnar, para que outros possam sair dali. E nós temos inclusive um vídeo que na época aconteceu de 2 rapazes que estavam ilhados no telhado de uma casa, porque a água já tinha subido e tomado as redondezas. E quando chegou o avião que ia fazer o transporte deles para dentro do avião, que foi jogado ali a corda para que eles fossem subidos até o avião, um dos dois teria que ir primeiro, mas o que ficasse para ir depois poderia não dar tempo, porque a casa estava para desabar, até pela altura que a água tinha chegado, e um dos rapazes deu a vez para o outro ir primeiro, e ele sabia que não ia ter como ir os dois. Então, ele deu a vida ali pelo companheiro, ao dar a vez para ele, porque o companheiro pôde ser salvo e ele foi imerso nas águas vindo a desencarnar. E como esse, nós temos vários relatos, que inclusive vai trazer aí que o indivíduo está movimentando na direção ali daquela coletividade e, ao mesmo tempo, uma intuição que eu já trago de algo que eu preciso fazer além naquele momento, esquecendo de mim para conseguir ajudar tantos quantos consiga.
E nesse sentido, nós temos aí essa perspectiva daquele que esquece de si mesmo, renuncia a si mesmo, a benefício de outrem. Mas existe aí um oculto heroísmo tão belo e tão autêntico que assinala esses protagonistas de façanhas grandes perante o desencarne, que é essa renúncia, esse estoicismo oculto daquele que sabe dia após dia viver no estreito círculo da obrigação própria, apesar de provação e de empecilho que o suplicia na comum estrada. Até porque, gente, à medida que nós fazemos esse caminho do ativo, a gente deixa de reclamar. E isso tira o nosso foco das dificuldades, porque a gente passa a ter o foco nas benesses que nós recebemos do alto. E isso é uma mudança de perspectiva, porque quando eu foco no que de bom está sendo entregue pelo alto na minha direção, eu mesmo com esses supliciamentos da minha rotina, eu não dou importância para isso e não ligo para essas questões das dificuldades, mas abraço com vigor o serviço que me compete. E nesse sentido, que inclusive como Paulo vai trazer para nós, que aquele que fica muito preocupado com os tropeços, ele acaba que fica com as dificuldades e não com Cristo. E aquele que fica muito preocupado consigo mesmo no capítulo de sofrimento, ele não dá conta de realizar aquilo com o qual ele se comprometeu. Por outro lado, se eu fico muito preocupada com os lances mais difíceis e paro neles, eu vou ficar com esses óbices e não com Jesus. Nesse sentido que nós enfrentamos, às vezes, situações embaraçosas, e isso, nesse sentido, é algo porta dentro da alma que eu precisarei, em digerindo, conseguir me harmonizar para prosseguir. Porque mesmo que nós tenhamos povoléus que aplaudem demonstrações intrépidas daqueles que sabem desencarnar por nobres causas, vão existir aí multidões no astral que vão aplaudir os testemunhos de sacrifício e compreensão daquele que sabe viver apagando-se no auxílio ao outro, pouco a pouco diminuindo-se, em penhor ao levantamento de outrem, ou visando a melhoria de alguns na terrestre arena. Que vai dizer aí dessa construção de foco que nós realizamos. Porque, inclusive, gente, como Joana de Anjos ela traz para nós, que existe uma proposta para o meu autoconhecimento e para a minha reflexão interior, que pede um senso crítico quando a gente analisa a gente mesmo. Porque eu posso ter aí uma disposição interna para analisar o meu dia. Até nós temos aí no Livro dos Espíritos um recorte de Santo Agostinho, fazendo uma orientação de como analisarmos a nós mesmos naquele dia, para averiguarmos nossos erros e aquilo que precisamos consertar. Temos também análises importantes nesse sentido no Livro dos Médiuns, no recorte que fala sobre a identidade dos espíritos, que tem aí um capítulo em torno disso, e dentro dele existem aí alguns tópicos que vão tratar sobre essa autoanálise, que inclusive para ferirmos sobre misticismo, enganos em que tenhamos incorrido e que possam ter passado despercebidos. Mas acaba, gente, que quando nós fazemos uma disposição de autoanálise,
Isso vai passar principalmente pela autocrítica que nós tenhamos. Porque senão os meus defeitos, as minhas imperfeições podem passar despercebido para mim, mesmo que eu tenha uma análise disso, enquanto uma busca de fazer autoaferições e reflexões. Visto que quando, por exemplo, a gente chega no fim do dia e às vezes o indivíduo ele prefere, quando ele deita na cama, espraiado ali na cama, fazer reflexão do seu dia, e é válido, mas pode ter alguém que prefira ir refletindo enquanto dirige um carro, enquanto lava uma louça, enquanto lava uma sala, porque ele vai então fazendo aquela reflexão em tempo hábil ali, enquanto está fazendo outras coisas, enquanto tem outras pessoas que preferem, quando elas já estão desligadas dos afazeres desse mundo material, deitadas ali numa cama e podendo focar naquela análise. Mas existe, gente, a questão da lei de causa e efeito vai dizer de questões que eu caio e que me torna devedora para essa lei de causa e efeito e para mim mesma. Então, na verdade, a questão da minha autoanálise é de situações que, primeiramente, dizem respeito a débitos que eu realizo comigo mesma, caso eu tenha vindo a cair. E nesse sentido que aquilo que eu preciso corrigir diz respeito a compromissos que eu assumo perante a lei de causa e efeito e perante mim mesma. E por outro lado, à medida que eu vou resolvendo isso, é porta dentro da alma. Então, quando Jesus estava ali na cruz e ele houvera pedido para o Pai perdoar aqueles supliciadores diante dele, ele sai de cena. Porque Jesus não tinha um erro perpetrado por ele diante dele mesmo e diante da lei de causa e efeito. Então, Jesus não devia para si mesmo, para a sua própria consciência, porque ele estava puro, sem quedas e sem manchas morais. Então, aquela situação que acontecia em torno dele, ao pedir o Pai para perdoar, que aqueles homens não sabiam o que faziam, ele sai de cena. E não precisaria, portanto, fazer reparações via expiações, que é quando a situação se repete até que eu consiga, com a minha atitude, reparar, para então se redimir perante si mesmo e perante a lei de causa e efeito, porque ele não houvera feito a queda. Mas aqueles que estavam lhe perpetrando aqueles crimes, cada um precisou reparar perante a lei de causa e efeito e perante si mesmos, cada qual consigo próprio, o que estavam realizando ali. Jesus já tinha saído de cena e elevado. Por isso que quando a gente fala na questão das nossas situações que pedem reparação, isso tem a ver com dentro de nós. Porque mesmo que outros estejam envolvidos, quando a gente erra, eu passo a dever para mim mesma. E perante a lei de causa e efeito, é algo que eu vou precisar resolver. Em situações que vão voltar para mim, mesmo que aquela pessoa a qual eu ofendi não esteja mais envolvida na situação, porque conforme a atitude dela mesma, ela pode ser liberada daquilo e subir moralmente, mas eu vou precisar reencontrar situações parecidas, com tantos quantos estejam naquela faixa parecida com a minha, que precisam de experiências semelhantes, correlatas, para que com a minha conduta eu resolva. E essa questão, gente, da conduta é interessante, porque não basta conhecer. Eu preciso saber usar o conhecimento que eu tenho na minha prática.
Por isso que não basta o estudo pelo estudo, eu preciso saber pensar. Porque se o indivíduo ele tem um estudo aí da questão da lei de causa e efeito, da reencarnação, da continuidade do espírito após demandar o além pelo desencarne, e que ele já existia antes de encarnar aqui, da pluralidade dos mundos habitados. Mesmo eu sabendo todos esses aspectos, se eu não consigo transformar isso em atitudes melhores na minha vida, na verdade, eu não estou conseguindo fazer o próximo passo depois do conhecimento, que é aplicar o conhecimento que eu tenho na minha reforma interior. Por isso que a questão de saber pensar e, ao mesmo tempo, tornar atitude aquilo que eu sei e, depois disso, tornar isso vida. Porque uma coisa é eu ter uma atitude correta, outra coisa é eu repetir isso e tornar isso parte do meu normal. Então, às vezes, o indivíduo está dirigindo um carro, uma moto fecha, e ele, na hora, tem vontade de xingar, respira fundo, conta até 10 e segura. Naquele momento, ele teve uma atitude de vencer sua sombra. Mas, se no dia seguinte ele bate o joelho na parede e perde a paciência, já mostra que, mesmo que ele esteja conseguindo ter atitudes de vitória sobre si mesmo, há momentos em que ele acaba caindo naquele mesmo tipo de situação da cólera. Agora, se ele consegue uma constância desse respirar fundo, contar até 10, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e manter a serenidade mental, o pensamento positivo, significa que ele transformou em rotina, em parte do seu normal, aquelas internalizações nobres. Por isso que são processos que a gente vai acontecendo e que pede esse esforço direcionado. Porque a disciplina vai nos permitindo exatamente fazer esse tipo de bem-sucedimento. Como o Chico houvera comentado que ele achava que tendo o emprego ali dele, que ele trabalhava 8 horas por dia, né, como um emprego que você entra cedo e sai ali por volta de 5 horas da tarde, que ele trabalhava ali no Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, em Uberaba, e acabou que ele veio aposentar ali, então era esse trabalho que ele saía aí por volta de 17 horas. E ele achava que ficaria complicado ele conciliar a vida de médio com o trabalho do ganha-pão. E com o tempo ele foi percebendo que se ele desse conta de disciplinar o tempo dele, seria possível. E foi o que ele foi sendo capaz de fazer. Porque ele saía aí do serviço por volta de 17 horas, chegava em casa até 17h30, se alimentava de um lanche frugal, que segundo ele era rápido, e depois ele já ia ali para o quarto, o local onde ele ia psicografar, e ficava psicografando até 1h30 da manhã. Por exemplo, o recebimento do livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, foi assim. E depois o que ele fazia? Ele passava a limpo aquilo que ele tinha recebido via psicografia e depois datilografava, porque não é igual hoje, que a gente digita e é mais fácil. Inclusive porque hoje a gente pode até ir falando e a plataforma online vai escrevendo aquilo que a gente está falando. Mas naquela época, nós estamos falando no século passado aí, em torno de meados do século passado, e mesmo mais para frente, porque a gente só foi ter, por exemplo, o início de uma difusão de internet massiva a partir aí da década de 80,
Foi acontecer que para o Chico, ali naqueles anos, mais 70 anos, que ele teve ali a sua mediunidade a serviço de Jesus e cumpriu lealmente, ele, para poder fazer a transportação daquilo que ele recebia para entregar para ser publicado, ele precisava datilografar. E datilografia, se a pessoa errasse uma letra, ela precisava refazer a datilografia daquela folha. Então, era uma questão que demandava mais tempo dele, moroso, porque além dele passar limpo o que ele recebia na psicografia, ele precisava datilografar. E ele foi percebendo que era possível, porque ele desenvolveu a disciplina do tempo dele, que tem a ver com a disciplina das suas forças que ele fez e a canalização do seu esforço. Porque então foi sendo possível ele, tomando o comando das suas energias e conseguindo fazer no tempo que ele tinha o trabalho que estava sendo pedido dele. E até mesmo com as horas de sono diminuídas que ele tinha. Porque, por exemplo, o Divaldo dormia em torno de 3 horas por noite. O Chico em torno disso também. Que vai falando dessas almas que a si mesmo se burilam para aquele trabalho e vão, inclusive, prescindindo de um sono de 7, 8 horas, que seria aí considerado necessário para uma recomposição orgânica para o trabalho que precisamos realizar na vigília. E isso vai trazer de um esforço que, quando o meu despertamento acontece, eu vou usar tudo que o Espiritismo me oferecer para me reformar moralmente. Porque a primeira forma de divulgação da doutrina espírita é pelo meu testemunho. E nesse sentido que, se nós estivermos aí atentos para a forma como nós conduzimos o nosso dia, a gente vai conseguindo, a partir dessa perspectiva de nos conhecermos melhor, mas ao mesmo tempo de termos um apuramento da nossa análise crítica na nossa direção. Então, existem algumas orientações que nos ajudam, como, por exemplo, imaginar outra pessoa fazendo no meu lugar aquilo que eu fiz. O que eu acharia? Uma mãe que agiu de uma determinada forma com seu filho, ela está na dúvida se agiu correto ou não. Imagina uma outra pessoa no seu lugar, fazendo isso com o filho, o que você acharia? Se você achar que é bom essa atitude, então por que foi bom? Mas se você achar suspeito, estranho essa atitude, que não foi interessante aquela forma de agir, que não procedeu, então é porque não deve ser repetido. Da mesma forma, quando a gente for analisar um comportamento nosso, trazer outras pessoas fazendo aquilo que realizamos. Então, um indivíduo que ele tem o costume de chegar ali na escola, não abre o caderno, quando vai ter alguma prova, ele procura copiar dos colegas e não se esforça para poder aprender aquilo que está sendo explanado ali. Se ele imaginar todo mundo fazendo isso, seria bom? Ao fazer essa análise, ele vai perceber que não. Então, ele já conclui que aquela atitude dele de não manter o seu caderno em dia enquanto ele está ali na escola, de não procurar aprender e fazer o preparo para, quando for realizar os testes ali escritos ou orais, então significa que ele precisa modificar e começar a se empenhar para manter suas atividades da escola em dia.
E uma última percepção que nos ajuda é imaginar Jesus nos assistindo naquilo que realizamos. Ele aprovaria dada atitude? Se sim, eu já tenho ali uma métrica, uma prévia daquilo que realizei. Mas quando nós consideramos aí a análise de Jesus na nossa direção, há quem possa dizer que se a gente pegar um exemplo de alguém que esteve encarnado conosco e que deixou um testemunho cristão, facilita. Então, às vezes a pessoa pode achar, não, eu vou imaginar o Chico no meu lugar. Vou imaginar o próprio Divaldo ou outros que deixaram aí um testemunho nobre e que facilita por estar mais próximo de nós. Mas nós, ao colocarmos a figura de Jesus participando desse processo, nos ajuda, porque Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. E por aquilo que ele deixou para nós, escrito, e pelas vibrações que chega dele na nossa direção, é possível, gente, estabelecer essa conexão com ele e fazer essa reflexão a partir daquilo que ele aprovaria ou não da nossa conduta. Por isso que, se nós considerarmos que, na medida da nossa postura, a parte mais difícil que Jesus tem confiado a nós, e se nós estamos atendendo a isso nobremente, com devotamento, pode ser uma laboriosa condução de um doente filho, a tutela de um companheiro feliz menos, a permanente tolerância para com o esposo ou o esposo desequilibrado, o cativeiro de inadiáveis obrigações domésticas, o íntimo conflito, ou a responsabilidade direta e pessoal para garantir obras de cultura e benemerência, concórdia e elevação na direção da coletividade, que cada qual saberá dizer a parte que o toca, e que tem a ver aí com uma confiança depositada em nós e que é portada dentro da alma. Porque quando eu consigo fazer essa movimentação com as minhas próprias mãos, acaba que eu vou vivendo essa abnegação e esse heroísmo que a minha mão esquerda não saberá o que está fazendo a minha mão direita. Por outro lado, vai sendo possível, nesse propósito, nós aprimorarmos a nossa leitura das realidades da nossa vida. Então, um dos aspectos que nos ajudam nesse caminho é a questão do auto-perdão, quando o indivíduo ele consegue se perceber frágil, mas se perdoar para continuar, até porque somente pelo auto-perdão eu consigo continuar me conduzindo com um mínimo de equilíbrio. O indivíduo que ele não consegue aceitar falhas que percebeu em si mesmo que fez, ou que deixa que isso o desestimule, o vença, ele não encontra força para continuar. E nós, gente, nessa caminhada, estamos acertando e errando. Porque é um caminho de aprendizado. Por exemplo, tem coisas que eu fazia no passado que hoje eu olho e acho um absurdo, porque eu não faria mais. Porque modifiquei. Adquiri novos aprendizados, tive
a abstração de intuições diferentes, recebi novas orientações, despertamentos morais, estudos que fiz, melhorei a minha ética, o meu desejo pela verdade. Então, aquilo que eu fiz lá atrás, hoje não repetiria. Mas, quando a gente considera que o conhecimento ele liberta, que a verdade liberta, é porque existem conhecimentos que, se eu tiver de posse dele, eu não corro o risco de desejar errado e nem de apegar. Por isso que existem, por exemplo, situações da nossa vida, normalmente aqueles que não nasceram no berço espírita, porque o conhecimento da doutrina espírita nos confere muitos esclarecimentos. E acaba que, de posse daquilo que a doutrina espírita nos revela, a gente desapega de muita coisa que antes tinha alguma importância, algum relevo para nós. E também a gente muda o foco central do nosso desejo, porque a doutrina espírita ela tira nosso olhar do materialismo e coloca o nosso olhar no espiritualismo. Porque é um golpe fatal sobre o materialismo, a doutrina espírita. Se eu souber aproveitar o que ela está me revelando, eu dou uma virada definitiva para melhor na minha vida. Então, para nós que não nascemos no espiritismo, mesmo a gente tendo aí essa gratidão, a religião na qual nós estivemos, igual eu que tive na Igreja Católica, e tenho gratidão aí por ter passado por lá, porque me ensinou a ser uma pessoa com perspectivas de algo elevado, alguém de bem, com desejo de poder entregar minha vida para Jesus. Mas foi quando eu tive contato com a doutrina espírita que eu pude perceber que tinha coisas que para mim antes, nas quais eu apegava e que era questiúnculo, era querela. E também acabava que tinha coisas que eu acabava querendo determinadas realidades que depois do contato com a doutrina espírita não fazia o menor sentido mais para mim. Então, nesse sentido, o conhecimento ele liberta. Por isso que quando a gente tem condição de entregar o conhecimento para o outro, é a maior caridade que a gente pode fazer, é levar a instrução para o outro, é levar orientação para o outro. Porque a instrução que leva ali uma verdade liberta, muda a perspectiva de vida do indivíduo. Os objetivos, os propósitos, o que importa, o que não tem o menor relevo e que o indivíduo sabe que pode deixar para lá. Nesse sentido, que quando nós, então, fazemos essa movimentação para usar corretamente o que conhecemos e conseguimos fazer o auto-perdão acontecer, a gente também vai sendo capaz de ressignificar as situações que nós vivemos. A gente sabe que existem relacionamentos que são insuportáveis, que às vezes a gente tem aí um casal que precisa fazer a separação porque ficou insustentável. Mas quando existe essa mudança de foco dentro de nós, de perspectiva, eu passo a ver o outro como uma oportunidade de elevar mormente aquilo que me desafia, que me testa. Porque eu vou percebendo ensanches de avançar moralmente. Nesse sentido que a perspectiva que Jesus nos traz é uma perspectiva de fazer ressignificações em que a gente passa a valorizar
as oportunidades que a gente tem, as dificuldades que a gente vive. Porque sabe que isso bem vivido é realmente a oportunidade das nossas vidas e às vezes da nossa existência. Como, por exemplo, quando a gente considera filhos e genitores, você não tem ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Então a gente sabe, por exemplo, que o relacionamento com uma mãe é para a vida toda. Então, às vezes, alguém que tem uma dificuldade nesse relacionamento é a oportunidade que ela está tendo de uma autoburilação, porque ela está sendo desafiada a ampliar seus limites. Se ela conseguir aí 1 metro, ela vai passar a dar conta de 15, porque ela vai conseguir ampliar sua baliza, recrutar mais força, adquirir mais sabedoria, e que inclusive ela conseguindo dar conta desse relacionamento, vai gabaritar ela para trabalhos outros, que vão ser confiados a ela. Nesse sentido que, às vezes, aquele relacionamento que o indivíduo, se ele não ressignifica, ele acaba desejando algo de mal para o outro, ou dizendo que para ele está insuportável aquele relacionamento, que desejaria que o outro fosse embora ou desencarnasse. Mas a hora que ele consegue ressignificar, ele vê nesse outro a grande ensancha da sua trajetória. Que é onde, se ele der conta de lidar naquele relacionamento com resiliência, a partir dessa ressignificação, e vivendo o amar como Jesus nos ama, ele vai conseguir um salto importante, inclusive dos ferramentais que ele vai passar a dispor dentro de si mesmo. Nesse sentido que, no recorte do sinal do céu, quando saduceus e fariseus houveram se aproximado, estavam testando Jesus, pedindo a ele que mostrasse um sinal celeste. E Jesus diz: chega o fim da tarde e você diz: o céu está avermelhado, então vai ter tempo bom. Chega pela manhã e você diz: o céu está sombrio e avermelhado, então vai ter tempestade. Vocês sabem distinguir a face celeste e não conseguem distinguir os sinais dos tempos? Uma geração adúltera e má busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão aquele do profeta Jonas. E partiu. Então, Jesus trazendo para nós a leitura que nós realizamos de nós mesmos em torno de nós, que é essa ressignificação que eu seja capaz de dar. Porque aquela xícara, ela pode estar na metade com água. A minha ressignificação vai me permitir olhar positivamente, pensando, ela está meio cheia. Ou a minha disposição vai me levar a pensar, essa xícara está meio vazia. Então, tudo vai ser a partir das significações que eu consigo impingir e, ao mesmo tempo, dos sentimentos que eu vou conseguindo fazer de amelhamentos pareados, como a compaixão, o contato com a natureza, que tem aí uma importância, você pôr o pé na grama, você ter contato com o céu estrelado, poder caminhar num bosque, ir numa cachoeira, que são contatos aí que nos ajudam nesses retemperos. Mas, ao mesmo tempo, nós, à medida que a gente vai conseguindo fazer contato com a nossa condição, isso também vai nos levando a mudar o espectro daquilo que nos entorna, nos rodeia. E isso também, gente, vai nos capacitando a estarmos atentos para aqueles que precisam da nossa ajuda. Porque, às vezes, alguém próximo está passando uma dificuldade que, se eu não tomo cuidado, aquilo passa despercebido para mim. E, às vezes, o outro está no seu limite de resistência. Ele aguentou até ali,
e precisa de uma mão estendida. E se eu estou atenta nesse esforço de ressignificação, eu consigo pressentir, intuir a necessidade de outrem. Isso vai, então, nos permitindo aí fazer esses amealhos, porque como Jesus disse, se nós conseguimos identificar os sinais que vêm de um céu, na calada da noite, no amanhecer, no alvorecer, nós precisaremos desenvolver a capacidade de fazer as significações necessárias para o nosso caminhar e progredir moral. Nesse sentido que, a partir aí dessa perspectiva, vai sendo possível a gente mudar o foco e fazer ajustes, porque a gente vai então desenvolvendo nosso senso crítico para analisar nós mesmos, porque senão eu vou ter uma determinada ação indevida e vou achar que é aquilo mesmo, que eu deveria ter tratado meu cachorro daquele jeito mesmo, ou que eu deveria ter tratado meu colega daquela forma mesmo, deveria ter tratado meu sobrinho do jeito que eu fiz mesmo. Enquanto que se eu tenho uma análise crítica, um despertamento para enxergar as minhas mazelas, minhas imperfeições, meus defeitos, vai acusar uma mínima dissonância do que eu poderia ter feito. Então eu vou perceber que poderia ter sido mais paciente, ou que poderia ter sido mais clemente, ou que poderia ter compreendido. E nesse sentido isso também vai mudando a nossa vivência e a maneira como a gente vai conseguindo tornar parte do nosso normal, do nosso dia, aquelas assimilações de conhecimento nobre, que passou aí por conhecer, saber pensar, que é o pensar corretamente, falar corretamente e agir de acordo e coerentemente com aquilo que eu conheço. E depois de conseguir fazer isso, tornar isso parte da minha vivência, para que não seja um agir coerente num momento e depois eu desfaço com uma atitude errada o bom que tinha feito antes, mas que seja uma constância, porque aí eu vou conseguindo então fazer o burilamento que preciso dentro de mim. E uma outra coisa, gente, que nos auxilia nesse processo é prestarmos atenção àquilo que as pessoas dizem de nós. Porque quando nós temos aí essa atenção em que a gente colhe aquilo que está sendo dito, isso vai nos ajudar, visto que se uma pessoa diz uma coisa, pode ser que ela esteja errada, duas, idem. Mas se eu tenho aí 7 pessoas falando a mesma coisa a meu respeito, eu já preciso ter uma luz acesa para poder analisar aquela situação. Porque são retornos que a gente recebe e que se a gente souber ter olho de ver e ouvido de ouvir, a gente vai poder usar isso e vai nos auxiliar muito. O Jorge, inclusive, diz que a opinião da sogra ajuda muito nesse sentido, que é, às vezes, aquele comentário e que, se o indivíduo estiver atento para colher aquilo, vai ser um ponto de reflexão para ele precioso. Nesse sentido que a própria questão da nossa convivência é importante, até para que a gente vá fazendo essa lapidação de aresta. E acaba, gente, que assim, às vezes os desafios que nós vivemos aqui são tais que muitos de nós ficamos no limite da loucura pelo sofrimento que estejamos vivendo mesmo. Inclusive porque quando nós consideramos o desequilíbrio emocional, isso é desamor.
quando eu entro num ponto de desequilíbrio. Mas a partir do momento que eu consigo abordagem amorosa, eu venço o meu desequilíbrio. Porque eu consigo amar a mim, amar o outro. Então eu consigo me planificar, que é algo portar dentro da alma. É a partir de uma atitude minha comigo e que extravasa para o meu entorno, amorosa, caridosa. Por isso que, se a gente não for pelo caminho do amor, a gente não consegue, porque a abordagem amorosa, ela é o clímax de todo esse processo que nós comentamos, onde o indivíduo, então, ele aprende a se acolher, a se olhar e a viver essa amorização, porque a partir disso vai sendo possível a gente se harmonizar. Porque acaba que a alma que está em desalinho, que está desarmonizada, ela está com desamor em algum aspecto. Seja em relação a uma situação, em relação a alguém, em relação a si mesma. Por isso que, se a gente não toma cuidado, acaba se instalando a falta de perdão, que é desamor. Agora, a partir do momento que eu permito que o amor ele vá se enraizando dentro de mim, eu vou conseguindo achar pontos de harmonização do meu ser. E isso vai se manifestar nos relacionamentos, nas interações que viva, seja com a forma de vida que for. Eu tive uma trajetória de desafios nesse sentido, inclusive ali, naqueles encontros que estavam comigo, do lar de onde nasci, acabava que eu me percebia ali na iminência de um desatrelo mais importante, porque eu caí em transtornos importantes. E ao mesmo tempo, gente, foi à medida que eu fui me acolhendo e vivendo essa amorização comigo que eu ia conseguindo dar o próximo passo. Porque é esse amor que permite a gente suplantar os desafios, que é o amor que a gente se oferece para a gente mesmo, e com isso a gente consegue ir além. Mesmo que venham vaticínios na nossa direção, você não é capaz, você não dá conta, você não pode, fica quieta, cala a boca. Mas a partir do momento que eu me amo, eu vou conseguindo me levar um tijolinho a mais nessa alvenaria bendita, que eu vou pondo tijolo, cimento, tijolo, e vou construindo essa elevação para o meu pé seguir rumo acima. Então acaba que esse amor que a gente vai desenvolvendo, e o primeiro que se beneficia disso é a gente mesmo. Isso vai nos inebriando. E nós vivemos uma sociedade em que sempre vai ter aquela voz para dizer para nós que a gente não é capaz, ou mesmo que, se a gente que está percebendo, fazendo algo competentemente, mas vem dizer para nós que nós somos incompetentes. Mas, a partir do momento que eu me amo, eu suplanto. E eu consigo me levar para um lugar de mais dignidade, de mais equilíbrio, de mais realização. E consigo, então, avançar. Para, inclusive, ir em busca do trabalho desideratado no astral, que é aquilo que foi acordado, que nós deveríamos assumir enquanto aqui nessa romagem, e vai sendo possível então. Porque, inclusive, gente, até mesmo se chegar até nós palavras dizendo que nós não somos amados, que somos rejeitados, que não conhecemos o amor, de que não temos contato com o amor e não tivemos, isso não nos esmaga, não nos para, não nos impossibilita a marcha, o avanço, porque o alto amor suplanta isso. E aí vai sendo possível a gente fazer essa nobilitância mental, esse positivismo vibracional, e acaba que então os vaticínios passam a ser
amorosos, os vereditos passam a ser compassivos na nossa direção. E com isso a gente vai conseguindo tirar o nosso melhor, para podermos abraçar a proposta de Jesus para a nossa vida, aquilo que Ele deseja nos entregar e aquilo ao qual nós precisamos contribuir enquanto aqui. Como foi dito nessa passagem, em que essa matrícula na escola do silencioso heroísmo está aberta a todos. Por isso que Jesus já houvera dito para nós: quem quiser caminhar no meu passo a passo, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, aquela cruz que eu perceba que pese no meu ombro, seja qual for ela, Jesus nos aguarda no monte da redenção e da vitória, esperando tenhamos coragem suficiente para abraçar o oculto heroísmo na fidelidade aos nossos deveres próprios, até o derradeiro momento. Porque começar, gente, esse caminho é fácil. Continuar é difícil. Agora, terminar é com o sacrifício de nós mesmos, da nossa vida. Mesmo que não seja aquele sacrifício de eu vir a desencarnar ou do martírio físico, mas é o martírio moral. É os combates espirituais que nós vivemos para poder ser fiel nesse caminho, mas que nós viveremos felizes. Porque, mesmo em meio aos desafios, porquanto saberemos que estamos abraçando essa renúncia oculta, esse negar a nós mesmos silencioso, em que a gente, de fato, consegue, com esse peso em cima de nós nos ver gastando, fazermos essa subida para esse monte redentor, que se traduzirá nessa vitória sobre nós mesmos. Consuelo em alma e coração do Chico. E nesse sentido que, ao atendermos a realidade que nos diz respeito, perceberemos que nós não estamos aqui para ficar dando lições a outro, em si dar conta das lições que a vida está nos conferindo. Nesse sentido que precisaremos aí, de fato, ter esse perspectiva de que o inferior liame da personalidade precisa ser desatado em nós, de modo que consigamos fazer o empreendimento da marcha na direção do Mestre, desarraigando da nossa realidade esses atavismos, que inclusive é difícil, porque às vezes o indivíduo ele tem determinados atavismos que não é simples para ele fazer o rompimento disso, e que precisa realmente desse querer, dessa reestruturação, desse refazimento do foco central do nosso desejo. Por isso que, se a gente estiver aí considerando tanto crise, amargura, suor, tropeços, ilusão, aspereza, tentação, sarcasmo, prejuízo, destrutiva crítica, testemunho de fé, o constante trabalho no bem, perceberemos aí que essas veredas vão significar a feição de degraus ou passo na nossa iniciante ascensão monte acima, onde nos integraremos com o Cristo de Deus. Por isso que nós percebemos que diariamente milhares de criaturas vão demandar o além via desencarne e milhares se tornam para o orbe via encarne. Então, concluiríamos que túmulo-berço, berço-túmulo, são apenas dois marcos da eterna e maravilhosa vida que enxameia por todo lado, Consul Emmanuel. Agora, Jesus ele sabe que nós, terráqueos, seja encarnados ou desencarnados,
que suspiramos a uma intimidade com Ele, somos portadores de aflições, de cicatrizes, de defeitos, de dívidas, muitas vezes escabrosos, nos caminhos calamitosos que houvermos percorrido até aqui. Por isso que o Senhor vai nos trazer essa questão de negarmos a nós mesmos, porque é quando eu não paro na minha limitação, na minha dificuldade. Até porque, gente, se a gente for esperar estar pronto para fazer alguma coisa, não vai ser feito. É à medida que a gente se coloca a caminho que a gente vai sendo capacitado. Porque aquele que fica parado esperando um protótipo ideal de si mesmo para pôr a mão na massa e fazer um serviço nobre, ele não vai começar. Por isso Jesus sabia tanto disso que disse para nós: nega a si mesmo, não fique esperando você chegar numa condição X. Negue a si mesmo, tome as cargas sobre os seus ombros e venha após mim. Porque essa é a postura de não nos acomodarmos e de não deixarmos que as nossas misérias nos desanimem, nos desestimulem. Por isso que essa postura auto-amorosa nos ajuda. É basal, porque vai nos permitir, então, levantarmos sob as cicatrizes, as misérias, as vulnerabilidades que tivermos e realmente podermos dar passos concretos na direção desse Alpe acima. Por isso que vai passar pela desassombrosa renúncia às bagatelas da estrada, a corajosamente suportar as consequências dos nossos atos pregressos de hoje, procurando o Mestre como modelo divino. Porque não é, gente, seguir os cristãos, é seguir Jesus. E nesse sentido, que inclusive assim, até mesmo as falhas que a gente vai percebendo, que à medida que a gente vai melhorando, a gente vai enxergando melhor os erros que a gente fez até aqui. E vai acontecer que se eu permitir que isso me constranja, me desanime, eu vou acabar sendo impedida de continuar. Porque quanto mais a gente burila nosso espírito, mais a gente refina nosso olhar, até para enxergar melhor nossas manchas, nossas sombras, os desvios que nós perpetramos até aqui. Então, a gente vai conseguindo perceber curvas desse processo que a gente fez até aqui de falhas que antes a gente não via. Por isso que aqui vai trazer, a gente tem que, de forma intrépida, suportar as consequências do que fizemos. E de forma corajosa, intimorata, seguir, procurando aí a refazimento do nosso eu, mas ao mesmo tempo não desistindo de nós. Porque se eu desisto de mim e jogo a toalha, acaba que eu vou ficar no meio do caminho. Então, mesmo eu percebendo que houveram muitas falhas, que eu fiz muitas coisas que hoje são um verdadeiro escândalo para mim, mesmo diante dessas situações que me assustam quando eu percebo tudo que eu fiz de forma enganosa, que hoje eu não faria pelos despertamentos que eu tive, é esse o momento de eu continuar corajosamente, não desistir de me burilar, fazer o continuamento do meu processo de testemunho no bem e de engajamento no dever, de renúncia ao mal e devotamento ao dever. E isso é uma purificação, então, que a gente vai passando a experimentar. E se não, vai acontecer que, ante erros mínimos em que nós nos arrojarmos, ou percebemos que houvéramos nos arrojado até aqui,
por força de inexperiência ou invigilância, nos retiraremos apressados do espiritual serviço, alegando amargura ou desapontamento conosco mesmo. E nesse sentido que acabaremos percebendo que é fácil lamentar de desilusão e fracasso em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não termos acatado o insofismável aviso do Mestre. Porque mesmo buscando Jesus, eu posso, se eu não tomar cuidado, idolatrar os intermediários ao meu redor humanos. Ao passo que, se eu estou nesse caminho por causa de um outro humano encarnado aqui, então significa que, na verdade, a minha fé não é verdadeira. Então, eu estou frequentando ali o centro espírita, ou o templo religioso que eu participo, e alguém ali, seja o padre, ou o pastor, ou um companheiro militante ali da casa espírita falha num determinado ponto, e eu, decepcionada, se paro de ir, demonstra que a minha fé não era verdadeira em Deus. Eu estava me apoiando em um humano com defeitos, qualidades, vulnerabilidades. Nesse sentido que a gente tem que ter cuidado, porque se a minha fé for verdadeira, essa confiança em Deus, essa confiança em mim mesma, mesmo que todos ao meu redor que militam comigo ali caiam desastradamente, eu vou continuar seguindo aquela trajetória ali naquele local. Como num centro que a gente participa, um tempo atrás houve ali rumores de que houvera tido desvio de verba. E acabou que isso, inclusive, levou a uma inquirição aí da cidade para fazer uma averiguação das contas, tanto considerando que estava entrando e saindo de dinheiro. E depois de um tempo que foi feito aí essa análise, foi feito a conclusão de que não houve desvio de verba. Tinha sido feito essa suposição, inclusive alguns integrantes ali daquele centro espírita foram injustamente citados e constrangidos por essas acusações, mas quando aconteceu a finalização do processo de averiguação, percebeu-se que na verdade não houve nenhum tipo de desvio. E nós estávamos comentando que mesmo se houvesse, eu continuaria frequentando da mesma forma, porque eu não estou ali por causa daquelas pessoas humanas ali militando comigo, eu estou ali por causa de Jesus. E o certo vai continuar sendo certo, mesmo que ninguém faça. O errado continuará sendo errado, mesmo que todos ao meu redor estejam fazendo. Então, mesmo que ninguém ao meu redor esteja fazendo certo, eu vou continuar tentando fazer esse certo. E mesmo que todos ao meu redor estejam falhando, eu vou procurar tentar, com o meu testemunho, disseminar a coerência com o Evangelho de Jesus, com a sua moral. E nesse sentido que, quando a gente considera essa questão desse despertamento, vai trazer para nós que, mesmo que algo seja considerado normal pela sociedade, se for algo irregular, incorreto, mesmo que a sociedade opte por aquilo, nós não optaremos. E aquilo que promana da moral do Cristo para nós, mesmo que a gente perceba que ninguém está buscando isso, nós iremos buscar. Então, é o que nós faláramos, mesmo que se tivesse descoberto irregularidades nas atitudes daqueles integrantes ali, daquele centro espírita, nós continuaríamos participando da mesma forma e não abalaria em nada a nossa fé, porque a nossa fé não está erigida sobre homens de carne, encarnados aqui nesse orbe de prova e de expiação e falíveis.
E isso vale, gente, tanto considerando ali o espiritismo como a profissão que o indivíduo tiver. Porque acaba que a gente usa a questão da prostração, desilusão e desânimo para poder justificar os nossos afastamentos. Então a gente decepciona com alguém que milita ali junto com a gente e não quer mais ir naquela reunião. A gente não concorda com uma coisa que alguém esteja fazendo e afasta. E acaba que muitas coisas que eu faço, o outro pode não concordar. Tem muitas coisas que eu falo que alguém que me ouve pode achar que não procede, não concorda, não tem uma afinização, um pareamento com aquelas ideias que eu estou colocando, ou vice-versa. Isso é normal, isso faz parte. Nós poderemos continuar caminhando juntos, porque nossa fé está embasada em Jesus. Mesmo que hajam discordâncias, mesmo que um fale uma coisa que o outro não concorda, ou vice-versa. Mesmo que hajam atitudes ilícitas e desonestas que alguém tenha feito e veio a público. Isso não muda em nada o nosso desejo de acertar e de continuar o nosso trabalho elevado. Porque nós estamos embasados naquele que é o nosso modelo, o nosso guia. Como aconteceu com Chico, que um senhor de São Paulo tinha vindo ali em Uberaba para conhecê-lo. Na época ele já era aí conhecido no Brasil todo e além do Brasil, verdadeiras multidões acorriam para ele ali, tanto para receber informações de entes falecidos pela psicografia do Chico, mesmo para trocar ali um dedo de prosa com ele. E acabou que esse senhor, ele foi até Uberaba porque queria muito conhecer o Chico pessoalmente. E quando ele chega ali na cidade, o Chico tinha viajado, por motivo ali do trabalho que ele tinha na Fazenda Modelo. Às vezes ele precisava sair da cidade, ele não se encontrava na cidade no momento. E esse senhor ficou indignado, falou que também não militaria mais no espiritismo, porque tudo isso era uma farsa, porque ele tinha ido ali, inclusive conta-se que ele teve um encontro com o Chico, quando passou ali por uma feira do livro, e que ele não acreditou que fosse o Chico, pelo apego dele à questão de aparência. Então o Chico passou despercebido para ele, mas depois ele, achando que não tinha encontrado o Chico, revolta e diz que então não ia mais ser espírita porque isso era uma farsa. E o Chico, quando chega na cidade, alguém veio contar para ele, um contemporâneo ali, explicando o que tinha ocorrido. Ele ficou muito preocupado. Ele foi então buscar saber do Emmanuel como que ele deveria proceder, porque o homem disse que deixaria de militar na feira do espiritismo porque tinha ido lá e não tinha encontrado ele. E o Emmanuel diz para ele: olha, se esse homem construiu uma fé em cima de você, é melhor que ele perca ela desde já. Porque a fé que ele precisa erigir é em Jesus. Então, se ele perdeu a fé porque não te encontrou, é porque a fé dele não estava construída em quem devia estar. Estava em cima de você. Então, foi até bom que ele já desiludiu desde logo. Porque só se desilude quem se iludir. E nesse sentido que quando é feito essa reflexão da nossa conduta, é para nós mesmos que nós deveremos explicar, isso é para nossa consciência. Mesmo que o mundo não fique sabendo, se eu caio, a minha consciência, ela registra. E eu sou devedora perante mim mesma, perante a lei de causa e efeito. E mesmo que fique ali no oculto, aquilo de bom que eu esteja realizando, e é bom até que permaneça assim, porque isso é dentro de nós. Nesse sentido que, quando vai ser trago para nós que essa é a fé contagiosa e arrebatadora, a fé sincera.
comunica com quem não tinha ela, ou mesmo que não desejaria ter, encontra a persuasiva palavra que vai à alma, enquanto que a aparente fé não tem senão sonora palavra, que deixa o outro indiferente ou frio. Ao pregarmos pelo exemplo da nossa fé, nós vamos fazer as nossas boas obras transmitir o mérito dessa fé, pregando pela nossa inabalável esperança, para fazer ver a confiança que leva a enfrentar qualquer vicissitude e que fortalece. Porque a fé ela desperta os nossos instintos nobres, que nos conduzem ao elevado. É a base da regeneração. É preciso que ela seja durável, forte. Porque se qualquer dúvida vem abalá-la, se a gente constrói sobre areia, sobre uma coletividade falível, acaba que vai acontecer desse edifício vir a ruir com o menor sopro de ventania. Elevemos, pois, esse edifício sob inabalável fundação, onde a nossa fé é mais forte que a zombaria do incrédulo, do que o sofisma, porque a fé que não afrontar o ridículo do humano não é fé verdadeira. E aí vai trazer, gente, esse símbolo da seca vigueira, que são aquelas pessoas que só têm aparência de bem, mas que, na verdade, não produz nada de útil. Um orador que tem mais brilho do que solidez, de fato. A palavra pode até ter o verniz superficial, que agrada a audição, mas quando você perscruta aqui, ele não encontra nada de substancial. E pergunta-se o proveito que poderia tirar daquilo. E vai trazer para nós esse emblema de tantos quantos têm um meio de ser útil, não é. Sistema vazio, utopia, materialismo, sem uma sólida base. Falta a fé verdadeira, a fé que comove a fibra do irmão, fé fecunda, que é a fé que transporta a montanha, daquele grão de mostarda, que aquilo cresce e, eu digo que uma montanha transporta para lá e ela vai. Vai dizer aí dessa árvore que tem folha, mas não frutifica, quando o indivíduo se condena a si mesmo à inutilidade pela falta de fé. Por isso Jesus vai condenar essa figueira à esterilidade, porque virá aquele dia que ela estará secada até a raiz. Vai dizer de doutrina e sistema que não produziu nenhum bem ao populacho, que vai cair no nada. São aqueles humanos inúteis voluntariamente, porque não colocar em prática os recursos a eles emprestados, serão tidos como essa seca figueira.